Olá, sejam muito bem-vindas aos nossos vídeos semanais, onde eu trato aqui sobre saúde mental para bancárias, no que diz respeito a pânico, ansiedade, estresse e a depressão. Sou Tamires Miranda, fundadora do programa Não Sinta-se Sozinha, empreendedora, ex-bancária e psicóloga. Bom, o tema de hoje é: o que é pânico? Que é isso? Que raio que é isso que está acontecendo comigo? Que sintomas são esses? E eu vou explicar aqui de forma dinâmica que você entenda na prática. Aliás, você já passa por isso. Você sabe exatamente quais todos os sintomas que você vivencia, porém aqui a gente não está para falar dos sintomas. Esses sintomas que você tem constantemente, muita dor de cabeça, que parece que você vai ter um AVC, que vai ter parece que você tem um problema no coração, que parece que você vai ter um infarto a qualquer momento, falta de memória, paralisação, todos esses sintomas são a consequência do pânico. Mas vocês já estão acostumados, muitos de vocês já sabem o que é o pânico, umas estão ainda entrando nesse mundo e tentando entender, outras pessoas aqui já sabem quase 100% como lidar ou não, ou enfim, tem algumas dúvidas, mas você tem uma parcela que já sabe mais ou menos como a raiz desse problema e como tratar. O que é pânico de forma sem ir pela questão de sintomas? Porque a gente tem que entender que sintomas é só a consequência de uma cadeia de coisas que eu vivenciei em toda a minha vida. Então, pânico, o que você está acostumado, hoje você só se deu conta do que é pânico porque o seu corpo ele reagiu, né, de forma totalmente negativa por um histórico, um padrão de vida que você vem tendo durante anos, durante décadas. E o seu corpo se cansou de receber tanta euforia, tanto sofrimento, tanto estresse, né? Então hoje não estamos falando de sintomas, a gente já sabe a consequência e como o pânico reage no seu corpo, né? Então a gente já sabe que você passa por momentos de muito estresse, a gente sabe que você tem a sensação que você vai morrer por um ataque cardíaco, um AVC, muitas vezes, como já aconteceu comigo, de eu não enxergar, né? Eu estar trabalhando e não conseguir enxergar, porque o meu trabalho realmente era adoecedor. Mas o importante é a gente saber essa cadeia, o porquê que chega nesses sintomas. Porque se eu dar ibope aos sintomas, o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar aos sintomas e vou ficar deitada, vou ficar paralisada, vou ficar remoendo, vou ficar sofrendo, vou sentir raiva desses sintomas. E aqui é justamente para tirar essa ideia e foco dos sintomas e entender a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Vamos imaginar que aqui a gente tem uma pirâmide, tá? Em que os sintomas é aqui, né? A pontinha, né? Só o finalzinho do problema do pânico. Em que aqui tem uma base imensa, uma raiz imensa nessa pirâmide. E que foi construída por vários tijolinhos. Tijolinhos esse que você permitiu, né? Que está acelerada, querer tudo no seu tempo, da sua forma, reagir de forma totalmente impulsiva, não descansar, não ter boas noites de sono, não saber delegar, atrair problemas para si, não tirar problemas, relação tóxica, ciúmes, excesso de passado, onde você tá apegada ali a questões de passado, em que você tá preocupada demais, mirando questões de futuro. São essas duas questões aqui de passado, eu tá aqui agarrada nele, apegado nele, e futuro, que eu fico buscando sempre sanar preocupações, questões de futuro. Eu me agarro a essas coisas. E muitas coisas que não pertencem
sentido se apegar. Cobranças internas absurdas. Eu preciso fazer acontecer. Preocupações com o que os outros falam de você, acham de você. E buscando ainda mais dentro do seu trabalho. Eu sei o que você passa dentro da instituição onde você trabalha. As metas absurdas. Os assédios morais. Muitas de vocês recebem xingamentos frequentemente. Ameaça de ser mandado embora frequentemente. E muitas vezes você bate meta. É uma meta desumana. E mesmo você batendo meta, você sente um lixo porque você acha que você deveria fazer mais porque a sua gestora, a instituição, fez isso na sua cabeça. Que eu preciso ser sempre mais. Se eu não atingir meta imposta, eu sou um lixo. Eu me sinto um lixo mesmo batendo meta, gerando preocupações excessivas. Se eu tenho um comportamento de preocupações excessivas no meu trabalho, eu tenho preocupações excessivas no meu dia a dia, na minha relação com os meus filhos, em qualquer tipo de comportamento. Não sei se você já sabia, mas parece que a base dessa pirâmide construída por tijolinho, né? É o excesso de preocupações excessivas. Que vai construindo, que vai alimentando essa cadeia do pânico. Então, novamente, não supervaloriza os seus sintomas. Ele só é algo que o seu corpo está te informando que você precisa tomar algumas atitudes que você não tomou ainda. Comportamentos são padrões que você pegou para si, abraça constantemente, abraça os ciúmes, o excesso de ciúmes, abraça essa relação que te faz mal, abraça esse trabalho que te adoece, que infelizmente te adoece. É muito triste eu chegar aqui e ter que falar de uma coisa que adoece milhares, milhões de pessoas. É muito triste, mas tem que ser falado, tem que ser tomado para consciência. Você entende agora que todos esses sintomas que você sente, a gente sabe que você sente. Dor de cabeça não é psicológica. A dor no peito, a falta de ar, você realmente sente. Mas a consequência disso é psicológico. Porque essa cadeia, essa pirâmide aqui, ela é administrada. Esse é o castelinho, essa pirâmide, que você construiu durante toda a sua vida. E tudo que a gente constrói, a gente tem. A gente construiu rotinas, comportamentos, padrões, e o resultado disso é X. E qual que é o resultado de ter o apego de passado, o excesso de futuro, preocupações absurdas, não saber delegar, a mania de perfeição? Eu sei exatamente o que você sente. Toda essa angústia, porque eu já passei por isso. Foi um processo que eu tive que passar. Quanto tempo demorou para eu fazer isso? Para eu estar aqui falando, ensinando, demonstrando técnicas, estudos, para eu ter tido consciência do que é o pânico, consciência do que é a ansiedade. Quanto tempo demorou para eu fazer isso? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Aos 27, fui parar no pronto-socorro, com suspeita de um AVC. Aos 28, tinha mais ou menos a noção do que estava acontecendo. E com 27 para 28 anos, eu recebo a notícia que eu tinha pânico. Demorou para eu acreditar que eu tinha pânico. Demorou eu acreditar que eu estava doente. Hoje eu olho para tudo isso e percebo o quanto eu, de certa forma, fui imatura.
de certa forma, adquirir comportamentos e padrões que me adoecia, que permitia eu estar estressada. Demorou muito para eu cair, a minha ficha cair. Eu quase perdi tudo o que eu conquistei. Eu sempre estudei muito, eu sempre trabalhei muito, fui alta performance no banco, campeã nível Brasil. E eu olho para tudo isso, muitas vezes eu dou risada. Falo, Tamires, como que você foi tão imprudente com você? Não existia um amor próprio. Que é realmente a gente vê que se a gente tira todos esses tijolinhos construídos, esse castelinho de areia, que a qualquer momento pode desmoronar, se a gente tira essas raízes profundas, esses tijolos construídos por você, imagina, tudo isso que eu falei, que foi construído, que está sendo construído ainda. Se você tira isso, não existe pânico. Não tem por que existir pânico. O pânico é uma construção de comportamentos, pensamentos, que os sintomas realmente é só o jeito do seu corpo te informar que você deve tomar uma iniciativa, aderir novos comportamentos. É ruim sentir isso? Sim, mas foi construído por você, por essa realidade, por essa permissão que você dá pro pânico. Eu não quero que você chegue no fundo do poço. Eu não quero que você veja, sinta o pior que o pânico pode causar, de você perder tudo o que você conquistou. Porque não adianta nada você ter trabalhado 30 anos, 25 anos, 30 anos e você perder isso em 1 ano, 2 anos. A conta não fecha. Então eu tô aqui para te ajudar a não chegar nesse nível. Não permitir que esses sintomas te paralise de vez, mas enxergar eles como algo que tá te dizendo: presta atenção na sua vida. Presta atenção nos seus comportamentos. Presta atenção no que você está fazendo da sua vida. Você não está se dando o devido valor. Você está andando no mundo de forma totalmente automática. Você aderiu mecanismos que te faz ficar extremamente acelerada, estressada, ansiosa e doente. E quando que é o melhor momento para que você faça isso? A partir de agora. Não tem essa de deixar para depois. Isso é uma questão importante que você precisa resolver. Você precisa fazer por você, que há anos, há décadas você não vem fazendo. Muitos fatores que eu falei aqui são gatilhos que fortalecem o pânico, que fortalece a doença. E através deles, essa corrente que te leva para o pânico. É como se fosse uma corda que você vai se cansando, vai puxando e vai adoecendo. Será que um pouquinho do que eu falei aqui, você já consegue ter um pouco mais de consciência da responsabilidade que você tem em resolver todas essas questões que você vai montando, tijolinho por tijolinho na sua vida? Já parou para pensar por que tantas cobranças internas? Porque eu tenho que fazer isso, aquilo, porque eu tenho que ser perfeita demais? Ninguém vai conseguir ser perfeita. Até esse processo de querer ser perfeita faz com que você adoeça e você vai se sentir mais frustrada, mais doente. Por onde você deve começar? Você deve começar por você. A chave de tudo tá em você. Começa por você. Se amando mais, dando prioridade para você. Te falta amor próprio. Se você se amar, você vai fazer isso por você. Você vai se permitir ter uma saúde mental de qualidade. Aí você tá falando, nossa, como que é difícil eu enxergar isso. Sim, é difícil você enxergar isso porque você tá amarrada. Você tá apegada
a esses tipos de sofrimentos. E você não quer largar. A partir do momento que você, com todos esses problemas que você se apega, esses estresses, a partir do momento que você desapegar, largar, as coisas na sua vida vão fluir naturalmente. Porque você está fazendo o inverso. Você está alimentando o pânico. E como que eu faço para desalimentar o pânico? Justamente tudo isso que eu falei. Desacelerar, ter paciência, não se apegar a questões e grudar em questões do passado. Não grudar em questões de futuro, excesso de futuro, preocupações. Não pensar no agora. Não se preocupar com coisas mesquinhas, pequenas, porque você é superior a isso. Para que se apegar em coisas pequenas, sabendo que isso te adoece? Não permita mais que esse comportamento que você vem aderindo, esse padrão que você vem tendo durante anos, faça você adoecer ainda mais. Primeiro de tudo, o que eu já falei em vários vídeos anteriores: ter consciência do que você tá passando, por que você tá passando. Não adianta nada você estar focada em entender do sintoma, porque o sintoma ele só está te dando um alerta, só um alerta dessa questão aqui, ó, enraizada, de todos esses tijolinhos construídos por você. O corpo, ele te comunica, e é lindo perceber isso, que ele ainda te comunica, ele não pifa de vez, ele vai te mostrando. E você não vai percebendo. Você vai se dopando de remédio. E nada contra o remédio, porque ainda vou fazer vídeos falando sobre a importância do remédio. Mas se dopar de remédio, você só tá mascarando a raiz do problema. Se você tem 20, 30% de sintomas e você mascara porque você não acaba com a raiz do problema, logo menos 50, 60, 70, 80, 90, 100% vai atingir de forma adoecedora o seu corpo. E que você tá mascarando. Você não se deu conta ainda. Você não se permitiu aceitar que tá ficando doente, que está doente, certo? Se você não mudar seu estilo de vida, ele não vai mudar sozinho. Os sintomas, eles não vão continuar. Eles vão piorar. Imagina que você tá com fome. Imagina. O que você precisa fazer quando você tá com fome? Comer, certo? Ou seja, você já sabe o que precisa ser feito. E o que resolve a fome? Comer. Pronto, 30 minutos depois que você come com muita fome, o seu corpo já identificou e tudo bem. Você não vai mais passar fome até X hora. E o que precisa ser feito para o pânico, certo? É a mesma coisa. Você precisa entender. Eu acho que você já entendeu a raiz dele, os tijolinhos, a construção do pânico. E agora precisa colocar em prática. Bom, você não precisa sentir raiva do pânico. E nem deve sentir raiva. Porque você só vai alimentar ainda mais ele, que realmente precisa de paciência. Porque o sistema, ele já tá doente. Só precisa resolver, ajustar esses padrões, certo? Hoje eu trouxe uma reportagem da RBA, Rede Brasil Atual, de 2019, que diz o seguinte: o total de bancários afastados por transtornos mentais cresceu 61,5% em 8 anos. Transtornos mentais, lesões por esforço repetitivo, somam metade dos casos de afastamento por doenças e decorrem
da pressão pelo cumprimento de metas e assédio moral. Eu tô cansada de falar aqui dessa pressão absurda que o banco tem sobre você, desse excesso de metas desumanas, dos assédios morais praticados constantemente. Muitas de você, milhares de você, ainda se pergunta: será que é o banco? Será que não sou eu? Será que estou doente? Não sei. Lá atrás, quando a perita do INSS me fez a pergunta: você acredita que é o banco que te fez adoecer? Eu simplesmente não soube responder, infelizmente. Mas eu tenho plena certeza e convicção que eu permiti que o banco me adoecesse, que ele me adoeceu, por ele me fazer me sentir um lixo. Mesmo eu sendo alta performance, mesmo eu sendo campeã nacional, sendo premiada, tudo fazia com que eu me sentisse um lixo. Porque é assim que é a doutrina deles. É assim que eles pregam. Não importa você adoecer, porque sai você, entra outras pessoas. E essas outras pessoas adoecem, saem e vem outras, que adoecem, saem e vem outras. E eu sei que o índice de assédio moral por ameaças de que você vai ser mandado embora é absurdamente alto. O que eu já recebi de comentários de pessoas que é xingada no trabalho realmente não tá escrito. É deprimente. E a gente permite que isso aconteça. Bom, aqui na reportagem diz o seguinte: alerta ainda que o total de trabalhadores doentes pode ser maior. Óbvio, né? Porque nem tudo é registrado. Já que os órgãos oficiais computam apenas os bancários afastados pelo INSS. Desconsideram trabalhadores que não tiveram benefício previdenciário concedido. Ou ainda os que, por outras razões, nem sequer acionam a Previdência. Por quê? Muitos têm medo de ser afastado. Muitos se dopam de remédio por anos. Sai do banco sem mesmo ter entrado na Previdência, ter sido afastado porque já chegou no ápice e não tinha se dado conta e não pediu, enfim, por algumas outras questões, não entrou na Previdência. Então, milhares de pessoas saem do banco ou está no banco, está muito doente, mas isso não é contabilizado. Infelizmente, porque aí essa soma aqui estaria muito maior, o cálculo estaria muito maior, tenho certeza, absoluta, com toda a convicção. Então, aqui na reportagem diz o seguinte: para a coordenadora do programa Organização e Gestão do Trabalho e Adoecimento da Fundacentro, a médica Maria Maeno diz o seguinte: os números apresentados demonstram que o trabalho bancário tem relação direta com níveis de adoecimento. Isso é só mais um adendo, só mais uma situação, mais uma referência para você se dar conta de que essa instituição onde você trabalha é realmente adoecedora. O que precisa mais ficar claro na sua cabeça? De que, sim, ela é responsável direta pelo seu adoecimento mental. E por consequência disso, essa paralisação que você está começando a ter, ou você já tem, é consequência disso. Você vai continuar se sentindo um lixo, você vai continuar se sentindo inferior, menosprezada, xingada, ameaçada. Você tem consciência disso. Você vai mentir, vai continuar mentindo para você mesmo que isso não acontece. Então para e vamos imaginar que você não está se colocando nessa posição, mas que inúmeras pessoas que eu conheci no banco, que eu conheço, possuem vários
sintomas. Várias pessoas que você conhece foram afastadas, que até hoje estão doentes pelo pânico, por crise de ansiedade, depressão. Eu só fui me dar conta quando eu estive no meu ápice, quando eu estava muito doente. Quando eu abri a minha vida para as outras pessoas e falei que eu estava doente, foi muito louco. Muitas pessoas me procuravam para falar: Tamires, você sente isso, aquilo? Eu já sinto há 1 ano e meio. Eu já sinto isso há anos. E aquilo me deixou de boca aberta. Porque eu convivia com inúmeras pessoas num lugar extremamente adoecedor, que as pessoas tinham vergonha e elas não falavam sobre isso. E a partir do momento que eu falei, que eu expus, e tudo bem, eu assumi, eu banquei aquilo, porque realmente estava doente, eu não queria sentir aquilo, eu não queria que ninguém sentisse aquilo. As pessoas começaram a relatar, mas muitas pessoas. Ali eu percebi que eu não queria aquilo para minha vida, que eu era suficientemente capaz de fazer algo diferente, ter uma qualidade de vida decente, que não adiantava eu continuar naquela instituição que só estava me adoecendo mais a cada dia mais. Eu sei que você sente medos, você sente vergonha, muitas vezes raiva de tudo isso que você está sentindo. Medo que volte os sintomas. Quando eu criei o nome Não Sinta-se Sozinho pro programa, eu coloquei a minha essência, a minha alma ali. Porque eu me sentia como se as pessoas não entendessem o que eu estava sentindo. E realmente eu me sentia sozinha, sem uma comunidade, sem uma conexão com pessoas que entendesse tudo aquilo que eu estava sentindo. Foi aí que eu tive a ideia de dar nome a esse programa. De perceber a necessidade de vocês se localizarem. Então, o que eu percebi nesses anos, estudando a fundo, que é muito característico de que você que tem pânico, você que é extremamente ansiosa, que hoje, por consequência, é depressiva. Talvez não se deu conta ainda que tá com depressão, mas é certeiro de que quem tem pânico já tá ali grudado com a depressão, infelizmente. Mas quais são essas características dessas pessoas, de vocês, que têm pânico? Geralmente são pessoas extremamente produtivas. Que nesse momento você está passando por uma paralisia que seu corpo sentiu a necessidade de descanso. Porque ele passou muitos anos sofrendo muitos abusos mesmo, psicológicos, muito estresse, fatores estressantes, lugares estressores. A gente sabe que o banco é um local adoecedor. Seria pedir muito para o nosso cérebro, para a nossa mente, que não adoecesse. São fatores que te levam ao pânico. E é por isso que você está nessa posição, em permitir que isso aconteça. Então, as principais características de quem tem pânico são pessoas muito produtivas, que querem fazer tudo e mais um pouco, que querem dar conta e coloca mais afazeres do que já tem. É muito característico. Isso não é ruim, desde que tenha limites. Limites esse de não extrapolar no sentido de que eu preciso executar tais coisas, mas eu preciso do meu descanso, certo? A característica principal é que para nós, para vocês, que o céu é o limite. Eu sei que não cabe na sua cabeça logo você, que sempre foi muito autossuficiente, dona de si, saudável, produtiva, que faz as coisas acontecerem, hoje está
de repente numa cama, debilitada, paralisada, não consegue fazer tarefas as mais simples possíveis. Tarefas simples. Eu sei o quanto é sofrido